Mas esse boa noite para mim desanimado assim não condiz com o objetivo que viemos e com o nome da casa que estamos. Boa noite. Boa noite. Piorou. Bom, me deram até meia-noite para falar alguma coisa sobre a busca da felicidade. Então nós vamos hoje fazer um mapa rápido onde está a felicidade. Para tanto eu preciso que alguém me diga o que eu tenho na minha mão. O que é isso aqui? Evangelho. Fale alto ou para-se para cima. Fale alto. O que eu tenho aqui na minha mão? O Evangelho. Estou com medo de falar o nome do que tem aqui? O Evangelho. Evangelho. Vocês têm certeza? Quero saber se vocês têm certeza. Parece que está escrito aqui. É só por isso. Lá por antes de 5 para meia-noite eu faço a mesma pergunta. Para aqueles que não me conheciam, quero dizer que não estavam perdendo nada com isso. A partir de hoje também que ficaram me conhecendo, não vão ganhar coisa nenhuma. Mas só peço uma coisa, não esqueçam que nós vamos falar do Evangelho, que está completando 150 anos aqui entre nós, no planeta Terra. No universo, há muitos séculos, ele já é o livro de cabeceira de todos os espíritos ajuizados, como nós já estamos tomando juízo também. Muito bem, ele tem o item, tem a introdução, o prefácio, 28 capítulos, 475 itens e 34 orações. E tem depois 2 palavras, eu direi no final. Nós vamos fazer uma pequena viagem do primeiro ao último capítulo, e eu vou atropelar um pouco as palavras, considerando que vocês todos estudam esse Evangelho há muitos séculos. Porque pode até não lembrar, mas que faz tempo faz. Então nós vamos começar com a palavra Evangelho, que quer dizer em grego notícia alvissareira. Notícia de alegria. Até chegar desse Evangelho, o mundo era triste porque acreditava que a morte coloca ponto final na história de qualquer ser humano. A partir de então, não. Jesus veio e falou a notícia mais alvissareira que a humanidade já ouviu, mas não dá valor, que é a imortalidade. Muito bem. Nós vamos ver que o primeiro capítulo do Evangelho tem um assunto, tem um tema que aparentemente é estranho considerando quem veio trazê-lo. Jesus veio no primeiro capítulo, não vou falar do prefácio nem da introdução, e no primeiro capítulo é não vim destruir as leis. Que leis? As leis dos 10 mandamentos. Que todo mundo aqui conhece de cor e salteado, não preciso entrar em pormenores. Ele não veio para destruir as leis deixadas por Moisés, captada lá no monte, psicografada a fogo na pedra. Os 10 mandamentos. Mas, para lembrar nenhum, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, em todo o seu entendimento, em todas as suas misericórdias, e tudo mais lhe será acrescentado. Ponto. A humanidade, quando ouviu isso, saiu em busca dos acréscimos. Deixaram Deus para depois. E hoje nós estamos vendo a humanidade perder os acréscimos e distante de Deus. Aí explica as guerras e todas as dores da humanidade. Jesus não veio destruir isso. Mas como 10 mandamentos é muito para a gente guardar na memória, ele falou, porém, vou lhes ensinar como viver os 10 mandamentos, resumindo-os em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí todas as leis e profetas. Esse está decidido, nós já sabemos que é não vim destruir as leis. Começa aqui a saga de Jesus, porque a humanidade estava esperando um Salvador assim que chegasse e acabasse com aquelas injustiças. E ele não veio fazer isso. Por isso que o segundo capítulo
meu reino não é desse mundo. Já começamos a ficar meio estranho. Quer dizer que ele vem lá do céu, não destrói aquelas leis que Moisés só falou do que não deveria fazer. Não e não. Não cobiçar, não fazer isso, não matar, só não. E ele veio e modificou. Ele não só disse, não deveis fazer aquilo, matar e roubar, desejar, mas amar o próximo. Quer dizer, ele não deixou o que não fazer, ele deixou agora o que fazer. Por isso que ele falou, meu reino não é deste mundo. Que todos estávamos esperando que ele viesse reinar e acabasse com aquela situação tão esdrúxula, tão estúpida que existia. Dos poderosos destruírem, tomar a mulher, a filha, o boi, a vaca dos outros e matar e deixar por isso mesmo. Ele falou, não, vou ensiná-los como cumprir. Por isso não, meu reino não é deste mundo. Porque quando ele foi julgado daquela maneira que nós conhecemos, Pilatos, que representava o poder, perguntou a ele, tu és rei? Ele falou, não, meu reino não é deste mundo. Para nós que estamos aqui já fica bem agradável. Sabemos que neste mundo ele não está reinando. Mas se não é desse, quer dizer, tem mundos que ele é o rei. E é isso que nós vamos buscar. Muito bem, já falou 2 títulos do capítulo, eu vou falar só dos títulos. Alguns poucos capítulos nós entraremos nos itens dos capítulos. Aqui nós já estamos vendo uma sequência. Ele não veio destruir as leis porque o reino dele não é desse mundo. Bom, o Senhor não quer reinar. O seu reino não é desse mundo. E nós, os sem terra, como é que ficamos? Sem morada, ou sem lixo, sem teto, sem emprego, sem... Aí ele falou, capítulo 3. Existe muitas moradas na casa do meu pai. E aqui a gente faz uma paradinha. Onde é a casa do pai? Que pai é esse? É aquele que foi dito no Pai Nosso, que está... Muito bem. As moradas, quais são essas moradas? Nós aqui encarnados e vocês desencarnados, temos ou tivemos ou teremos uma morada corpo. Uma morada família. Uma morada casa, uma morada cidade, estado, país, continente e planeta. Morada. Onde a gente passa, mas não fica. A escola, a oficina, o trabalho, tudo são moradas, passagem. Na casa do Pai, o universo. O universo é a casa do Pai, que aliás é a nossa casa. Nós passamos por pequenas moradas, hotéis, pousadas, escola e tudo mais, mas a nossa destinação é a casa do Pai. Muito bem, mas como é que eu vou atingir tudo isso numa idade tão fugaz de 100 anos? De 80, de 50? Aí vem uma conversa, começa a ficar mais séria a conversa. Aí ele fala, para morar no céu, para morar em qualquer lugar melhor, ninguém entrará no reino de meu Pai se não nascer de novo. Nós vimos a sequência. Não vim destruir as leis, meu reino é deste mundo e as moradas da casa do Pai. E agora ele fala que ninguém entrará lá se não nascer de novo. O que é nascer de novo? É outra vez ser gerado no ventre de uma mãe. Quem? O espírito imortal que somos nós. Se nós não voltarmos a morar um dia no ventre de uma mulher, não teremos a sequência escolar. Como aluno que entra na escola primeiro ano e tem que voltar, continuar vindo à escola até doutorar-se numa ciência qualquer. Para que doutoremos-nos em uma ciência maior, que diremos no final, precisamos de muitas vezes entrar na escola da vida material. Pois que ninguém entrará no céu
se não tiver um diploma de bom filho de Deus. E para tanto temos que descobrir, adquirir um doutorado numa ciência. Para aprender engenharia, medicina, matemática, pintura, música, aqui na Terra a gente não vai num dia só de escola, não, vai vários dias. E segundo alguns amigos espirituais, nós precisamos de 10.000 horas de estudo em uma determinada ciência para conseguir dominá-la com alguma facilidade. 10.000 horas. Qualquer um aí passa a mão no lápis, na máquina e faça conta quantas horas tem humano, tem um século, mas aqui está falando de horas divinas, de horas fora do planeta. Não vamos entrar aí que é cansativo. Muito bem. Então, se ninguém entra no reino de Deus, você não nasceu de novo, só pode ser do ventre de uma mãe. E ele está falando que ninguém, ele não está falando alguns, ele disse ninguém entra no reino de Deus se não nasceu de novo. O que aconteceu com a humanidade? Ficou aflita. Porque, como sempre, os apressadinhos querem ir hoje. A gente quer ser feliz hoje. Quer morar com Deus hoje. Ninguém quer morrer, mas quer morar com Deus. Então veio as aflições da vida. Aí nós vamos deparar com o título do capítulo 5º, que é o mais longo do Evangelho, em 31 itens. Bem-aventurados os aflitos. Vou repetir, bem-aventurados os aflitos. Não está dizendo todos os aflitos. Porque esses serão consolados. E nessa começa as bem-aventuranças. Então, eu tenho que ficar primeiro aflito para depois ser bem-aventurado. Vamos entrar com um pedido lá no céu e vamos pedir, não, manda as bem-aventuranças primeiro. Depois a gente vê esse negócio de aflição aí. Mas não, ele disse taxativamente, bem-aventurados os aflitos. Porque ele sabia que sem buscar as aflições nós não saberíamos valorizar as bem-aventuranças. Não saberíamos o que é bem-aventurança. É como aquele que nunca viveu em trevas não sabe o valor da luz. Aquele que nunca viveu na ignorância não sabe o valor da sabedoria. Aquele que sempre viveu numa doença não sabe o valor da saúde. E para se chegar à saúde tem que passar pela doença. Para se chegar à sabedoria tem que se passar pelo analfabetismo. Então, como ele sabia que quando está nessa situação de aflição é que nós vamos começar a trabalhar para merecer as bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurado os aflitos. Quando você chega na aflição, você já está começando a ser bem-aventurado. Enquanto você não sabe o que tem, você está doente. Depois que você descobre, você parte para medicação, cirurgia, para melhorar, para encontrar a bem-aventurança. O primeiro item desse capítulo é a justiça das aflições. Para todos nós pensarmos bem que as nossas aflições não é um projeto de Deus. Todos vão passar pelas aflições. Não, as aflições nós aqui procuramos. O livre-arbítrio ele nos dá, a fatalidade das aflições nós criamos. Por má escolha, por preconceito, comodismo, preguiça, desânimo, indiferença. Mas nós criamos a fatalidade, que vai nos conduzir às aflições, momento esse que nós passaremos, se inteligente formos, a buscar as bem-aventuranças. Nesse capítulo que eu disse, é o mais longo, 31 itens, tem também os itens que vai nos falar da ingratidão dos filhos, da morte prematura, da perda dos entes queridos e dos chamados tormentos voluntários. Lá na Grande São Paulo, de onde estamos vindo, todo mundo gosta de se atormentar. Porque fica lá a semana inteira congestionado,
Aí chega no final de semana prolongado, sai todo mundo na estrada para vir para a praia, ficar também congestionada, procurando saber que hora é a hora de voltar, melhor para voltar, para ficar congestionado na estrada outra vez. Esse é tormento voluntário, é o item 23 do capítulo 5. Não, mas eu faço isso para ser feliz. Então leia o item 20 do mesmo capítulo. Felicidade não é deste mundo. Por isso que essa viagem que nós estamos fazendo hoje é para aprendermos a ter ideias. Se é que aqui alguém deseja ser feliz, já sabe o caminho. Nós estamos dando hoje um mapa, que aliás está ali no livro. Tem também a perda dos entes queridos. Ninguém perde ninguém, porque ninguém é dono de nada. E meu filho, que já desencanou, disse assim: papai, para a gente nunca perder nada, é fácil. É nunca querer ser dono de coisa nenhuma. Porque quem não é dono não perde. Eu posso chegar aos senhores aqui hoje e falar: eu perdi meu anel de brilhante? Não, eu não usei anel. Eu vou dizer para você: me roubaram um carro? Não, nunca tive carro. Ah, mas eu perdi meu filho? Não, meu filho não era meu, é filho de Deus. Não é propriedade minha. Deus não dá nada para ninguém assim como a gente pensa. Ele não dá mulher, não dá sogra, não dá filho, não dá pai, não dá marido, não dá ninguém, para ninguém com escritura definitiva, propriedade sua. Não. Ele coloca-nos um ao lado do outro como contribuição para que aprendamos aquela ciência que eu falei, que depois nós vamos chegar lá. Se não tivéssemos esse mecanismo, seria difícil. Mas graças a esse mecanismo é mais fácil. Por isso que ele não perde ninguém. A gente perde aqui na terra, mas ganha na espiritualidade. Inimigo ou amigo, depende de como viveu aqui. Muito bem. Então este item, que seria para ser discutido em umas 2 encarnações, nós demos uma passada rápida por ele, porque as aflições vão nos conduzir no estágio de querer encontrar um caminho, que são as 10 bem-aventuranças. Nós estamos trabalhando as bem-aventuranças. Bom, Jesus, eu já sofri, já sei que sou do reino desse mundo, que as moradas da casa do Pai, tudo isso eu já sei, mas eu estou perdido, o que fazer agora? Aí ele dá o título do capítulo 6, Jesus Cristo, o Consolador. Tomai de meu jugo que é suave, porque leve é meu fardo. Isso é fácil. Qualquer um de nós aqui, encarnado, desencarnado, pensa em você, os seus problemas, na casa espírita buscando Jesus. Pense você no mesmo problema, ou outras pessoas com o mesmo problema, ou piores ou iguais, sem Jesus. O que está acontecendo? Porque quando Jesus entra na conversa, fica mais suave, fica mais leve. Eu que não enxergo quase nada, estou vendo só uma claridade aqui. Se eu não estivesse tentando me tornar espírita, seria muito mais difícil. Mas como estou tentando ser espírita, está mais fácil. Aí você me pergunta: como tentando? Ora, é muito fácil entender. A gente fala: eu sou espírita. É mesmo? Você é um espírito, mas é espírita, doutrinariamente falando? Sou. Vai toda, há uns 20 anos, 30 anos, 50 anos. E daí? A doutrina espírita só tem 147 anos. Ninguém conhece uma vírgula do espiritismo ainda. Nós estamos na vírgula. Porque lá no livro Obras Póstumas está dito por alguém que sabe o que disse, que na musicalidade divina, a doutrina espírita na Terra é a primeira nota musical que nós podemos aprender. Então nós não aprendemos a primeira nota ainda. Então não somos músicos. Você coloca uma criança na escola musical, primeiro dia, ele sabe música? Não, precisa de 10 mil horas de estudo da música. A medicina é a mesma coisa. Então nós estamos aqui para aprender a nos tornarmos espíritas, doutrinariamente falando.
Então nós estamos tentando, aprendendo, lutando e vamos indo. Isso não é demérito para ninguém. Isso já prova, nos mostra que estamos começando a tomar consciência para chegar às bem-aventuranças que as aflições vão nos levar. Com o Cristo é mais suave, mais leve. Sem Ele é difícil. Não vou falar dos itens, são 5 itens nesse capítulo. Eu vou falar, aconselhar, não é bem aconselhar, uma orientação para você chegando em casa hoje. Abra o Evangelho e leia o advento da verdade na terra. Jesus falando: espíritas, amai-vos, espíritas instruídos. Por que é preciso instrução e amor? Porque o amor sem instrução não vai. A instrução sem amor também não. Se você for viajar de avião, chega lá, a passagem para os Estados Unidos, tem dois aviões passando. Uma é R$100, a outra é 10 mil. Qual que você escolhe? Eu aconselho escolher o de 10 mil reais, porque o avião de R$100 não tem asa, só tem uma. Ele só tem a asa da tecnologia. A asa do amor ele não tem. É como nós tentarmos voar com uma asa só. Se amarra o corta a asa de um pássaro, ele não voa. Tem que ter duas. Nós espíritos é a mesma coisa. Por isso que amai-vos é instruí-vos. E não é uma instrução mais que amor, mais amor do que instrução. Porque aí uma asa fica menor que a outra. Então tem que ter as duas iguais. Desenvolvê-las iguais. Está na escolinha, aprende, estudar, respeitar, tratar bem as professoras, os mestres, os amigos, todo mundo. Isso vale para todos nós, crianças espirituais aí. Capítulo 6. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Porque na época os pobres de espírito eram considerados a ralé, o lixo da sociedade. Ainda não está muito longe disso aqui na atual conjuntura, mas parece que vai melhorar qualquer 100 anos próximo aí. Então, aí esses pobres de espírito, falando com Jesus, ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses serão chamados de filhos de Deus. Capítulo 7. E lá tem um item que é preciso estudar. Essas coisas, porém, não serão dadas a conhecer aos doutos, sábios e prudentes. E nós vamos desejar que isso continue por mais tempo. Por quê? Porque quem tem muita cultura, supõe ser um sábio, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e acha que não tem nada ali. Essa invenção de alguém que estava meio fora do ar, esse tal de Kardec aí não sabe nada, esse francesinho aí está por fora. Eu ouvi isso de um pastor, falando, olhando para o rosto do irmão, falei: coitado. Muito bem. Em os doutos, sábios e prudentes, não descobrindo a riqueza que é este Evangelho, nós sempre poderemos comprá-lo como o livro mais barato do mercado, na codificação kardeciana. Porque o dia que esses descobrirem quanto vale o Evangelho desse, a gente vai precisar vender a cidade para comprar um livro. E graças a eles não descobrirem, não conseguirem ver a riqueza que tem no Evangelho, é vendido baratinho. Isso aqui é arquitetura divina, projeto divino. Os doutos, sábios e prudentes olham o Evangelho. Por isso que a introdução é bom ser estudada, que ela fala alguma coisa sobre isso. Bom, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu já sei que eu sou pobre de espírito, mas não é pobre porque eu falo que eu sou. Eu tenho que me fazer entender que se não fosse rastejar na poeira, na miséria, na desgraça do mundo, eu nunca daria valor ao Evangelho de Jesus. Enquanto a gente está no pedestal da sabedoria, da prudência e do doutor, isso vale doutor, que aqueles que pensam ser
porque conhece a matéria. Enquanto está lá, não vou olhar para baixo. Eu tenho que cair lá embaixo para entender o que é o Evangelho de Jesus. Por isso que todos nós somos assim. Bem-aventurados os pobres de espírito. O 8º capítulo, bem-aventurados os puros de coração. Então, para que eu seja puro de coração, não basta vir aqui fazer palestra, entrar rezando. Não. Eu preciso ver as atitudes, palavras, pensamentos, alicerçadas na resposta 621 do Livro dos Espíritos, onde Deus escreveu suas leis. Ou melhor, na pergunta 525. Na tua consciência. Então eu preciso saber que a lei de Deus está na minha consciência. O que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, tem que estar coadunando com o que Deus escreveu. Amar o próximo, querer bem, tratar melhor o que eu puder as pessoas. Essa é a lei de Deus. Porque tudo que eu fizer contrariando esses princípios não estão na minha consciência. Por isso que a mentira é tirar da mente. Quando eu tiro da mente é porque não é verdade. A mentira, tirar da mente. Não tem lá. Por isso que os processos criminais por aí, a primeira vez que a pessoa vai lá passar pelo delegado, tudo que ele fala é escrito. A segunda vez que ele vier prestar depoimento também, pode fazer uma semana, 1 hora, 2 minutos, 1 mês. Se for verdade, ele lembra. Por mentira, não. Por isso que nós temos que ter essa situação. Ter puro de coração. Pobre de espírito e puro de coração. Capítulo 8. Capítulo 9. É mais ou menos para ver o que nós estamos vendo no planeta Terra. O planeta Terra está passando por momentos de atribulações. Está ligeiramente bagunçado. A gente perdeu a liberdade de ir e vir. Estamos com fome de amor, com fome de família, com fome de liberdade, com fome de dinheiro, com fome de emprego, com fome. E estamos vivendo num restaurante mais bem organizado do mundo, que é comandado por Deus. Nós não deixamos faltar no nosso restaurante, em nossa lanchonete, em nossa casa, o principal para alimentar aqueles que nos procuram. Entretanto, nós somos no restaurante de Deus, passando fome de amor. Por quê? Temos ali, eu mostrei para vocês, o cardápio mais completo. Tem 475 receitas de alimento. Só querer. E se você pegar um e misturar com o outro, dá mais e mais. Isso vai se multiplicando ao infinito. Esse é o puro de coração. Agora, bem-aventurados mansos e pacíficos. Vírgula. Vocês olharam no Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados mansos e pacíficos, tem uma vírgula bem acentuada. Ela é até um pouquinho maior que as outras vírgulas. Quando eu enxergava, eu via isso aí. Por quê? Porque manso e pacífico não é falando. Meus irmãos queridos, como é bom estarmos aqui orando. Não. Isso é por conveniência, aqui dentro do centro. Manso e pacífico é todos aqueles que em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, por mais aterradora, por mais triste, ele mantém o equilíbrio. Ele é manso e pacífico de coração. No volante do automóvel, nas estradas, em casa, diante da sogra, do cunhado, do vizinho, da nora, do genro, sempre tranquilo. Isso é de coração. Que aqui dentro do centro é fácil. O cidadão entra no centro, um parente dele que nunca veio no centro e que conhece lá fora, chega aqui, ele vem, alguém o convida para fazer a palestra, ele chega e fala:
Louvado seja nosso Deus, Pai de misericórdia, que Ele nos envolva na sua divina e misericordiosa paz. Aquela pessoa que conhece Ele lá fora, fala, nossa, como está mudado o rapaz. Pelo que eu conheço lá na chefia do trabalho, lá não é assim não. Aí quando ele sai do centro, já sai chutando cachorro. Esse não é o bem-aventurado passeio de coração. Porque estes herdarão a terra. Aí fica um negócio esquisito. Eu vou ser manso e pacífico num planeta que está guerra, Gaza, bombardeio, favela não sei das quantas, tiroteio. O Brasil mata por ano 150 mil pessoas, 156 mil pessoas. É 10 vezes a luta do Vietnã contra os Estados Unidos, 10 anos de luta para matar 156 mil pessoas. O Brasil aí brincando no ano, mata isso tudo. E aí? Como é que fica a mansuetude e a paz do coração? Valendo para cada um de nós brasileiros, valendo para cada um de nós que vivemos na terra. Como é que vamos? Vamos herdar a terra depois de ser manso e pacífico, aguentar todas essas buchas? Ainda é pegar como herança um país desse? Não. O país que está sendo construído, quem quiser mais informes, leia com atenção, ou melhor, não leia, estude com atenção, o livro escrito em 1939 pelas mãos iluminadas de Chico Xavier, sob a administração de Humberto de Campos, a pedido de Emmanuel e Jesus Cristo. E Humberto de Campos coloca lá bem claro, é só estudar, que ele é coração do mundo e pátria do Evangelho. E quando foi decidido isso por Jesus, ninguém vai apagar. Planos de Jesus ainda ninguém conseguiu guardar na gaveta. Ninguém vai atrapalhar. Por isso que também nós vamos chegar daqui a pouco no outro capítulo que fala, não separeis o que Deus juntou. Se Deus planejou para ser o Brasil o coração do mundo, vai ser. E ninguém vai atrapalhar. Quem tentar, como estão tentando, serão chamados a se retirar do circuito. De uma forma ou de outra. Não vamos entrar em detalhes, porque a época não é muito propícia para isso. Muito bem. Manso e pacífico vai andar no planeta. Eu vou dar só uma ideiazinha rápida para vocês. Será um planeta que qualquer local, qualquer continente, você deixa o seu carro lá fora, porta aberta, chave de contato, mas é um carrinho aí de uns 5 anos mais ou menos. Aí quando você voltar tem o carro mais moderno, chave de contato, no lugar do seu carro velhinho, um talão de cheque em cima todo assinado, um pacote de nota já, não sei se vai ser de casa, e um bilhete de quem deixar. Ó, meu irmão, meu amigo, percebendo que você está tendo um probleminhas com esse seu carro mais antigo, quis lhe dar um pequeno presente. Hoje não é bem assim que acontece, mas futuramente será assim. Não haverá cadeia, não haverá orfandade, não haverá droga, alcoolismo, tabagismo, orfandade, tudo isso que hoje nos atormenta, cracolândia, tabaco, alcoolismo, nada. Para isso está sendo separado o joio do trigo. Espíritos que tenham tendência a esse desequilíbrio já não podem mais encarnar. Nesses próximos dias, na conta divina, espíritos que não tenham mansuetude e paz no coração não poderão transpor a atmosfera para voltar ao planeta Terra. É muito fácil nós entendermos isso. Você tem o seu cartão de crédito magnetizado. A eleição daqui a pouco vai ser através de digitar.
Alguma coisa em você magnetiza aquele local e qualquer um que olhar sai registrado que é você. Aqui na Terra já tem isso. Tem mercado aí que quando você chega perto da porta ela já abre. Quando a Terra estiver, como já está se tornando, rarefeita na sua atmosfera espiritual, espírito que pensa em fazer o mal para os outros, não transpõe essa atmosfera, essa cortina fluídica. Do plano espiritual para a Terra não tem como você transpor se não estiver desejando melhorar-se. Se não tiver levado daqui o cartão magnético da mansuetude e da paz. Porque para muitos parece que Deus fica escolhendo. Você vai, você não vai. Não, não é assim não. Cada um de nós é que vamos se fazer por merecer voltar à Terra, tornando-nos mansos e pacíficos de coração. Capítulo 9 é esse, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é mais ou menos você vencer alguém, ele está caído, você põe o pé no peito dele, ele pede, tenha misericórdia. Aí você não acaba de matar. O que Jesus pediu foi isso. Quando o seu antagonista estiver caído, não precisa mais julgá-lo, condená-lo. Dê a mão, levante-o por misericórdia. Porque assim fazendo, também as leis divinas vão te levantar quando você estiver caído, supostamente derrotado. Bem-aventurados os misericordiosos. Ora, nós, quem for misericordioso, vai atingir misericórdia, por isso que derrotas para nós são bem mais fáceis de acontecerem como nós nem sequer imaginamos. Aí vamos aqui, termina as bem-aventuranças. Os bem-aventurados, mais ou menos por aqui. Aí nós vamos começar no ama o próximo como a ti mesmo, é o capítulo 1. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Eu primeiro gostar de mim. E você, aqui não é por estar na minha presença não. Mas, desculpe a minha modéstia, mas vocês estão olhando para o velhinho mais apaixonado por ele mesmo que sou eu. Tanto é verdade que faz 81 anos que eu me aturo e nunca vou sair de perto de mim. Me beijo, quando eu chegava no espelho, eu pulava no espelho e me beijava. Mas ser fofinho assim não é outro lugar. Eu me amo, sou apaixonado por mim. Se eu me mandar embora, eu vou junto. Porque eu gosto de mim. Nossa, como eu gosto. Por que eu gosto de mim? Porque eu tenho que me aturar 24 horas por dia. Por isso que eu tenho que me amar, gostar de mim. Vocês daqui a pouco vão para os seus endereços e eu vou para o meu. Como é que eu vou embora com raiva de mim? Como é que eu vou exigir que alguém me ame se eu não me amo? Pois que quando alguém me fala que está triste, chorosa ou choroso, porque quem amava não ama mais, eu falo, você devia ficar alegre. Como ficar alegre, Sebastião? Eu amava aquela pessoa, ela me amava e agora não me ama mais. Então eu amava. Amava no passado. Porque o amor é presente, o amor não tem futuro. O amor é presente, você é um amor. O que é de Deus é presente. O amor de Deus é presente. Quando você fala em amor, você está falando de algo que nunca terminará. Você pode estar falando que acabou uma paixão, um interesse, uma emoção, isso pode, mas amor não. Amor quando chega, fica para sempre. Por isso que Jesus lá na cruz disse, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos amar, aliás, não sabíamos, não sabemos. Pois tanto não sabemos que ainda sofremos por amor. Se alguém me provar que amor faz sofrer, vai me dizer então que Deus é o que mais sofre, que ninguém ama mais que Ele. O que faz a gente sofrer é que nós estamos queimando o lixo que misturamos em emoções e desejos e tudo mais, através dos séculos, nesse sentimento puro dado por Deus a cada um de nós.
E agora, para purificar, sublimar o sentimento de amar, temos que queimar as impurezas através da carne. O câncer, a tuberculose, a fome, a tristeza, a solidão, isso aí vai queimando. As aflições vão nos levando a queimar isso tudo. Desde que não acrescentemos revolta, está tudo resolvido. Mas se você se revoltar, não adianta nada. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado os e não todos. Ninguém pode estar bem-aventurados por desejar vingar um crime, por desejar matar aquele que matou um filho dele. Que bem-aventurança é essa? Ele está cheio de ódio para tirar a vida de alguém. O que o outro fez não é problema, ele tem que amar de coração. Quando eu me amo, eu não vou querer me apodrecer nas grades da cadeia, nem na droga, nem nada. Eu vou me amar, vou sofrer, mas eu vou amar a mim mesmo. Pronto, está resolvido, eu me amo. Amar a si mesmo, porque o amor é o perfume da alma. Se eu não exalar, não permitir fluidez desse perfume que eu tenho, todos aqueles que chegarem perto de mim vão ficar com nojo, com asco, porque está fluindo de mim a sujeira, que é a infecção da alma, que pode estar refletida no corpo através de feridas, de tumores e tudo mais. E aquilo que está acontecendo agora por esse processo é para drenar o espírito imortal. Por isso que Deus criou a matéria, o espírito, o tempo e o espaço. O espírito na matéria, no espaço cósmico, no tempo eterno. Através do corpo ele vai drenando o espírito. Por isso que às vezes numa casa espírita a gente vê um espírito puro, que é uma luz. Está puro porque ele já queimou todos os resíduos que ele tinha. E a matéria é para purificar o espírito, desde que as aflições sejam enfrentadas sem revolta. Porque senão Jesus teria colocado no Evangelho todos os aflitos, e ele não colocou todos, ele falou os aflitos. É bom a gente prestar atenção, para depois não ficar esfregando a mãozinha lá, lendo o capítulo do Evangelho, perguntar dos aflitos, a gente fala: aquele meu vizinho ali que tem aquele palácio, e eu nesse casebre imundo aqui, eu desencarnando, eu vou para o céu, mas ele vai para o inferno. Aí a gente deixa bem avisado que o mesmo número de ricos avarentos que tem no inferno, tem de pobres revoltados. Não adianta ser pobre. Ser pobre, já é pobre, ainda deseja mal para os outros, não é puro de coração, não é manso e pacífico de coração. Por isso que o capítulo 11 está bem próximo do capítulo 12. Vocês querem que eu comente ou pule os capítulos? Respondam-me. Comentário. Ama vossos inimigos. É o capítulo 12. Se nós estamos tendo dificuldade para amar a nós mesmos e o nosso próximo, agora imagine amar o inimigo. Certa vez eu estava caminhando uma palestra lá no ABC, e aquele dia, mais uma vez, alguém apareceu com um revólver. Eu ainda tinha falado para a colega que estava no volante, falei: não vamos entrar aqui, que aí embaixo estão assaltando muita gente. Ela falou: estou imunizada e vacinada contra assalto. Eu olhei e falei: a sua vacina já venceu. E saiu lá num canto lá, um com a arma, o outro aqui, um de cada lado. Falou tanta coisa para mim, que eu nem pensei que ele soubesse aquilo da minha vida. Tudo depreciativo. Me dá esse dinheiro aí. Fazer o quê? Toma lá. Pegou a bolsa dela, ela quis dar 10 reais, não me dá a bolsa. Enfiou a mão na bolsa, tirou tudo, também levou. E eu estava indo a caminho do Obreiro, lá no Rua de Ramos, e o tema lá sai, lá nosso programa sai em janeiro com um programa com temas dirigentes e equipe de sustentação para o ano inteiro. O tema daquela tarde para mim ia ser às 2 horas da tarde na quinta-feira. Eu falei: é brincadeira.
Depois que aquele cidadão falou tudo isso para mim, eu ainda vou chegar lá você e falar, ama os inimigos. Aí eu chamei o meu secretário lá de cima e falei, meu amigo, podemos mudar o tema? Não. Por que não? Você viu o que é? Eu vi. E aí? Ama os teus inimigos. Jesus está mandando. O tema é seu. Mas como que eu... Porque na hora do assalto a gente se sente em nada, né? No lixo. Mas na sua orelha, estava 20 centímetros da minha orelha. O vidro meio abaixado estava mais ou menos aqui. E ele falou tudo aquilo lá da minha família. Nem sabia que ele conhecia minha família. Falou tudo. Ainda me levou o dinheiro. E eu tenho que amar esse cidadão. Aí o amigo falou, vamos fazer uma ideia. Porque nós paramos no restaurante para almoçar, enquanto isso eu fiquei pensando, né? Porque quando a turma pergunta para mim de tema de centro, eu falo, não sei, a gente chega mais, dá um jeito. Eu fiquei pensando, amar os inimigos. A comida chegava aqui e não descia. Que a gente se sente um inútil na vida. Um ser humano fazer isso com a outra. Aí o amigo falou, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você não vai fazer palestra, arranje uma arma, volte lá e dê-lhe um tiro. Certo. Poderia fazer isso. Porque aquele dia eu vi que não era espírita. Porque enquanto ele me só jogava aquele caminhão de propérios, o que eu pensei dele, se tivesse força ele tinha caído duro lá. Eu falei, não sou espírita, manso de coração não. Aquele dia eu vi que não era. Porque o que eu pensei enquanto ele falava de mim, se o meu pensamento tivesse força, ele tinha caído lá. Pior do que um tiro. Aí ele falou, vamos então pensar, você mataria ele, certo? Rola o tempo, ele vai reencarnar na tua casa, porque ele foi o assaltante e você foi a vítima. Como você deu um tiro nele, ele vai nascer seu pai. E você com um tumor no cérebro, ou paralisia cerebral. Vocês vão ter que aprender a amar e se perdoar agora na dor. Qual você escolhe? Um pouquinho só de inteligência a gente escolhe esquecer aquela vingança. Falei, então, você faz isso, esquece o que ele fez. Deixa o compromisso pior com ele. Não queira você resolver. E amar esse inimigo é mais ou menos assim, Sebastião, ele falou para mim. Então você não vai se vingar dele. Mas você vai pensar assim, ele estava de bicicleta. Qualquer hora dessa ele vai cair daquela bicicleta e vai se arrebentar no asfalto. Já é menos que um tiro. Mas vamos admitir que ele cai em cima de uma criança. A criança não tem nada a ver com isso. Então você não vai desejar que ele caia da bicicleta. Você vai desejar que semana que vem ele tenha uma dor de dente e o dentista esteja viajando. Mas aí a mulher dele, os filhos vão ficar preocupados com a dor de dente dele. O ano que vem você só vai desejar que ele tenha umas cáries dentárias. Eu preciso fazer um transplante. Quer dizer, você vai amenizando o ódio. Amar os inimigos é menos ódio. É odiar menos. Para completar o perdão. Talvez umas 10 encarnações você terá esquecido o crime dele, o assalto. Isso se você aprender a odiar menos. Se você odiar mais, você tira a vida dele, na próxima ele tira a tua, aí mais na terceira ou quarta geração, vocês vão nascer chipófagos. Um corpo com 2 espíritos. Qual que você quer? Falei, não, com certeza seguir Jesus, né? Pois tem que amar numa situação dessa? Aquele dia então eu aprendi que amar o inimigo é odiar menos. Não é amar como a gente ama, que está lá no Evangelho. Não no sentido vulgar do termo.
Então aquele dia eu aprendi que amar inimigo é menos ódio. Aí ele falou assim para mim, continuou o raciocínio dele, você vai amando menos, amando menos, amando menos. Aliás, odiando menos, odiando menos, odiando menos, vai se chegando e estabelecendo um vínculo de carinho, respeito um pelo outro. Aí lá, mais umas 5, 6, 8 encarnações, um dos dois tem que fazer experiência num corpo masculino ou num corpo feminino. Digamos que ele tenha que fazer experiência no corpo feminino, porque esse filho não tem sexo. Como vocês já têm uma certa amizade, vocês vão se encontrar. Um dia qualquer, numa festa, numa pescaria, numa praia, um olha para o outro e fala, que coisa linda! Meu Deus! Ele brincou e falou, aí olhou, viu, gostou, casou, dançou. Aquele é seu inimigo do passado. Ele falou, pode falar isso por aí todo. Que muitas vezes acontece de madrugada a gente acordar e olhar do lado, casado, né? Casada, e falar onde eu estava com a cabeça. Quem é aquela lembrança que vem à tona? É que aquele ali era o inimigo do passado. Aí ele me fez lembrar de uma frase de Jesus, que o amor liberta e o ódio escraviza. Aí que eu fui entender por que uma família de pai, mãe e filhos são inimigos encarnados, para aprender a se doar e consequentemente chegar ao perdão que Jesus falou. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Eu não lembro que a esposa, que os filhos, que as filhas me prejudicaram e eu as prejudiquei. Aí de repente, numa determinada encarnação, vamos fazer um balanço das últimas 10 encarnações. Pega uma sequência lá, que já está tudo registrado, lá onde? Na nossa consciência. Aí a gente senta diante de um tal de espelho, de parede, como é que chama aquela parede? Tela espelhada. Você senta lá, põe a mão nos botões lá e começa a vir tudo, 10, 20 encarnações. Aí você vai ver que aquela que sofreram menos, aquele grupo, foi aquela que vocês aprenderam a se amar como pai, mãe e filhos. Aí ele dado, falou, você quer qual? Vocês querem repetir esta e continuar para frente? Ou voltar lá atrás? É claro, qualquer um quer. Não, quer daqui para frente. É onde muitas vezes uma família tem um pai e uma mãe, tem 8, 10 filhos, e ambos cantam no coral da igreja. Como é que eles chegaram a esse nível de entendimento? Resgatando tudo aquilo lá. Como é que aquela mocinha lá do Rio Grande do Sul consegue dançar o brasileirinho em cima de uma tábua de 20 centímetros de largura, 80 centímetros de altura, 6,10 metros de comprimento, e ela dança o brasileirinho fazendo ginástica em cima daquilo, quando sai, que termina a última nota, tem que cair e ficar estática para ganhar a medalha de ouro. Porque ela passou muitas vezes por corpos atrofiados, aleijados, totalmente bombardeados. Aí a gente começa a entender por que vale a pena amar os inimigos e amar a si mesmo. Mas isso no tempo de Deus. No nosso tempo não é tempo não, é 100 anos no máximo. Os primeiros vai mais ou menos, 40 depois mais ou menos, depois dos 70, aí vem a diabetes, o primo Alzheimer, e vem mais uns por aí. A diabetes, o reumatismo, o catapora, vem tudo. Amar os inimigos é isso. Quando você não ama, vem essas cobranças porque está registrado na tua consciência. Amar os inimigos é isso. Mas aí o capítulo 12 e o capítulo 13º? Capítulo 13º, eu não deixe essa saber o que essa fez. E se essa fizer, não deixe essa saber. Ah, é? É. E daí? Como é que eu faço? Quer dizer que amanhã eu não posso colocar no jornal que eu estive aqui fazendo uma palestra? Não. Dai de graça o que de graça recebesse, que daqui a pouco nós vemos que capítulo que é. Você não está fazendo nada mais que repetir aquilo que os amigos espirituais te passam. Você não tem que cobrar nada por isso.
Você não tem que falar, não é você que está fazendo. Você está apenas sendo instrumento. E quando a gente faz e conta para todo mundo, já recebeu a recompensa. Vai chegar lá no céu e falar, apresentar o recibo. Aí todo mundo fala, não, você fez tantas palestras, mas lá ficou a rua fulana de tal, a praça fulana de tal. Você, sua recompensa está lá, não está aqui. Aí fica triste, né? Aí ele fala, puxa vida, depois de tanto, ainda perdi todo aquele tempo, as minhas aflições não me levaram à bem-aventurança. Não levaram. Capítulo 13. E lá tem um item que eu sempre que lembro desse capítulo, faço questão de passar para todo mundo, como incentivo para vocês fazerem palestra. E é o item 5 do capítulo 13. Praça, todo mundo dando donativos para a igreja, e no meio do pessoal todo milionário, uma viúva foi disfarçadamente, roupas rotas, rasgadas, coitadinha daquela miséria toda, chegou bem perto do gasofilácio, que é aquele depósito de moedas, tirou de um lenço 2 moedas de 10 centavos, colocou no gasofilácio e saiu de fininho. Pensando ela, ninguém viu o pouquinho que eu dei para a igreja. Enganou-se. Bem próximo dela estava um homem chamado Jesus. Com o seu olhar divino, percebeu que ela tinha dado 2 moedas. Ela virou-se para os seus discípulos, quem deu a maior oferta para a igreja? Ah, foi o fazendeiro tal, foi o milionário tal, foi quem deu a maior oferta para a igreja de mais valor foi aquela viúva pobre. O óbolo da viúva é o item 5 do capítulo 13. Por isso que eu faço palestra. Eu não me admito ser mais pobre que aquela mulher. Eu tenho que ter 2 moedas, que é a boa vontade, porque as outras riquezas Jesus sabe que eu não tenho. Não tenho cultura, não tenho outras tantas coisas que se exige por aí para fazer palestra. Eu tenho só boa vontade, que é o que eu digo para todos aqui. Tenha boa vontade e aplique-se na casa espírita. Dedique o seu tempo na casa espírita, que é a continuação da tua casa. As moradas da casa do Pai. Tudo aquilo que você faz em prol da tua moradia, família, faça em prol do centro. Porque tem muitos centros que tem que gastar dinheiro com papel higiênico, com copinho plástico. Quando cada um dos frequentadores, porque cada vez que faz uma compra lá um pacotinho de copo plástico, papel higiênico e traz para o centro. Sabonete para deixar no banheiro, uma vassoura, é contribuição. É isso que o óbolo da viúva nos ensina. Não precisa falar que é eu estou dando, não fala para ninguém, chega lá e fala, trouxe isso aqui. Tenha lá no departamento que você entrega a contribuição como frequentador para a casa onde você vem buscar um pouquinho de paz para viver. Que sem essa é difícil. Aí vem o capítulo 14. Capítulo 14, nem precisaríamos falar, porque todo mundo aqui faz isso, que é honra teu pai e tua mãe. Mas aí a gente faz uma parada e fica olhando o mundo, todos os crimes, todas as drogas, todas as mazelas do mundo é porque os filhos não honram o papai e a mamãe. Que eu, na condição de pai, até falo para os meus filhos, me deixe de lado, honre a tua mãezinha. Houve lá um desencontro entre eu e a mãe deles, e eu cheguei neles e falei, filho, fica do lado da sua mãe. Papai aqui sabe se virar. E até hoje eu sou amigo dela, eu sou muito amigo dela, depois que nos tornamos amigos, reconciliamos com os adversários, como adversário. Mas por isso, por causa do Evangelho, por causa dessa boa vontade. Aí o capítulo 14 é honra pai e mãe. Quando um filho honra pai e mãe, ele não bebe, não fuma, não joga, não briga, não mata, não ofende, não estupra. Por quê? Ele está honrando a mãezinha dele. Que é a única coisa que falta para o mundo melhorar. Todos nós filhos honrarem nossas mãezinhas queridas. Porque ninguém vem a este mundo sem passar pelo ventre de uma mulher. No presídio de segurança máxima em Valparaíso, bem para lá de Araçatuba,
fui fazer uma palestra lá, isso há alguns anos atrás. No intervalo, depois que eu terminei a palestra, um lugar difícil para fazer palestra, nem de presídio. O minuto que é o tempo que as autoridades nos ofereciam, parecia que era um século. Aqueles irmãos ali olhando para você, a vibração, nossa, a gente não cai porque os protetores espirituais estão ali. Sei que no intervalo veio um amigo lá, meio grandinho. Ele tinha uns 2 de altura, de frente, de fundo, bem forte. Chegou, estava lá no pátio conversando com alguém, ele pôs a mãozinha dele aqui. A mãozinha dele pesou no meu ombro, quase afundei no chão. Aí eu olhei para cima assim, ô mano, você falou bonito, gostei muito do que você falou. Venha sempre aqui falar com a gente. Sempre que puder eu virei assim. Mas aqui entre nós, viu, mano? Lá fora, se a gente não for valente, não for macho, a gente morre. Eu não sei aonde arrumei coragem para ele assim. Ô meu irmão, só que tem uma coisa, o mundo lá fora não está precisando de macho. Está precisando de homens dignos. Que macho tem jegue, macho, burro, macho, cachorro, macho, cobra, macho. E nem por isso resolve. Não é de macho que o mundo precisa. Precisa de homens, pessoas dignas. Aí ele deu um passo para trás assim, olhou para mim, tirou um lenço, enxugou os olhos. Você tem razão, mano. Vou pensar nisso. E foi lá para a cela dele. E aí eu vi que ali tem seres humanos equivocados, mas continuam sendo seres humanos. Que aquela minha palavra para ele deixou ele atordoado. Está doido? Não sei, depois nunca mais soube girar. Este é o capítulo honrar teu pai e tua mãe. Quando a gente honra a mãe, deixando os papais de lado um pouquinho, você não mata, não se droga nem nada, porque você vai lembrar que aquilo que você está fazendo vai magoar aquela pessoa, ela vai sofrer muito mais que você às vezes. Aí vem o capítulo 15, é outro que Jesus não disse eu acho. Ele disse fora da caridade não há salvação. Comentando isso, eu vou comentar mais um, que é aquele que ele diz assim: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Aí eu fico a pensar, em qual das frases dele eu vou acreditar? Eu pedi uma cadeira, que a minha labirintite também. Porque a gente, quando fica mais idoso, tem até labirintite. Foi qual dessas eu vou acreditar? Se nenhuma das ovelhas vai se perder, então eu vou cair na gandaia. Aproveitar a vida. Mas como ele diz, fora da caridade uma salvação, eu preciso tirar um denominador comum. Por que não há salvação para quem não seja caridoso? E por que as ovelhas não se perderão? Porque todos somos filhos de Deus. Deus não criou ninguém para ser condenado infinitamente. Ele criou todos nós porque nos ama. A gente pode passar uma temporada reclusos, doentes, mas um dia vai sanar esse débito. E quer dizer, fora da caridade é uma salvação. Primeira coisa, eu preciso descobrir o que é caridade. Caridade é trazer sapatos usados ou roupa para o centro? Não. Isso é desfazer do supérfluo. Caridade é dar alimento para quem tem fome? Não. Você está fazendo para ele aquilo que você gostaria que fizesse para você. O que é caridade então? Por isso que aquele jovem que ouvia Jesus falar assim, perguntou a ele: Senhor, o que devo fazer para entrar no reino de Deus? Ele cheio de braceletes, uma roupa impecável, um turbante e tudo. Jesus olhou para ele e falou: cumpra as leis de Deus. Mas isso eu já faço, Senhor. Olhou mais uma vez para ele e falou: então vá, venda tudo o que tens, dê aos pobres, volte e siga-me.
Até hoje o moço não voltou ainda. Que é a humanidade. Quando se trata de desfazer o que eu tenho para dar para os outros, a coisa complica. Mas não é ao pé da letra como a gente pensa. Eu tenho 10 casas, vou vender as 10 e distribuir para os pobres. Aí eu vou ficar sem morada. Aí aqueles que têm, vendem e me dão. E ficam sem morada. Aí fica uma anarquia no mundo. Não é isso que Jesus falou. Por isso que quando a gente lê algo sobre Jesus, tem que pensar muito, por tratar-se de uma inteligência superior. Eu vou vender o que eu tenho e me doar aos pobres. Não é dar tudo que eu tenho aos pobres. É me doar, quer dizer, abrir escolas, abrir hospitais, abrir creches, dar o dinheiro, um movimento digno. Porque lá na Bíblia também está condenando o rico. É mais fácil um rico, um elefante, um camelo, um cavalo, qualquer um passar no buraco de uma agulha que um rico salvar. Isso não é o pé da letra. Se é assim, então Deus criou o mecanismo da riqueza para condenar os filhos. E o da pobreza para salvar. Não é uma coisa nem outra. Pobre todos somos de amor. E milionário todos somos de tempo. Então cada um usar a sua riqueza para facilitar o entendimento seu com a pobreza material e espiritual dos outros. Não fica difícil. E assim fazendo eu vou me salvar. Salvar-me do quê? Se eu usar um braço para o mal, praticar um crime com ele, na próxima encarnação, na hora da concepção, vou ser colocado no quadro de minha mamãe e meu papai depois do ato sexual, e os amigos espirituais vão falar: vamos contribuir para o desenvolvimento do corpo. Pensa nos pés, nas mãos, nas pernas, no tronco, na cabeça, no braço esquerdo. Eu penso. Pensa no braço direito. Não, eu não estou conseguindo. Cadê meu braço? Cadê meu braço? Quando nascer a criança, o médico, a parteira vai levantar e falar: linda criança, não tem o braço direito. Por quê? Porque cada vez que eu pratico mal com um dos membros do corpo, a energia perispiritual recolhe para o tronco. E na hora de desenvolver o feto, o corpo, o espírito que tem que contribuir para o desenvolvimento do corpo, não tem na cabeça dele, como sendo o braço, um membro do corpo, mas sim uma ferramenta de destruição. Ele usou para enforcar alguém, para dar um tiro, para alguma coisa errada. Acabou a energia do corpo. Perispiritual, o espírito não quebra, não corta, apenas se recolhe para dentro do tronco. É onde, em um dia mais adiante, nós vamos ler o que é os espíritos ovoides. Porque acaba recolhendo toda a energia para dentro do tronco e fica parecendo um ovo. Aí tem que chocar tudo de novo para desenvolver novamente. Isso é outra conversa. Muita água para mim então. Muito bem. Então esse é o capítulo da caridade. Se eu fizer o bem, eu me salvo de nascer em encarnações de sofrimento. Me salvei. Não é que eu me salvei porque ia estar perdido, não. Eu me livrei de uma encarnação sem as pernas, de uma encarnação sem o braço, sem os olhos, com o tronco deformado. É uma salvação. Eu vou me livrar daquele tempo de sofrimento. Porque como nenhuma das ovelhas vai se perder, após pagar todo esse débito, eu vou ter um corpo atlético, sarado, trabalhado, por obra da minha reconstrução, da minha recuperação, da minha regeneração. Por isso que os espíritos que serão regenerados irão morar num planeta regenerado também. Aí vem o capítulo 16. Eu não vou mais fazer palestra, porque agora ganhei na Mega Sena.
e dá licença, eu vou usufruir da minha grana pelo mundo afora. Aí abre o capítulo 16, está escrito: servir a Deus ou a Mamon. Mamon, tesouro da matéria, a Deus, o Senhor da vida. Não se pode servir a dois senhores, porque vai desagradar um dos dois. Por isso que a riqueza material às vezes faz com que a pessoa não saiba se dedicar a Deus e ao dinheiro. Você tem que escolher. Esse é o capítulo 16. Aí o capítulo 17 vem nos dar uma força grande, muito poderosa. Que eu vou chegar em Jesus e falar: ó, Senhor, o senhor já vendo como é que eu estou? Ceguinho, feinho, baixinho, pobrezinho, ganhando salário mínimo. O que eu sou, afinal de contas? Aí ele lê o capítulo 17. Sois deuses. Com letra minúscula, porque a letra maiúscula é só o soberano Pai. Muito bem. Eu sou um Deus? Claro. Quer ver por quê, meu filho? Quero. Então pergunte para o povo: filho de cachorro, o que quer? Cachorrinho. Hein? Filho de cachorro, o que quer? Cachorrinho. Você sabe ou não sabe? Cachorrinho. Um cachorrinho. Filho de gato, o que quer? Gatinho. Filho de peixe. E por que o filho de Deus é estrupiado? Por que o filho de Deus é doente, é louco, é bêbado, é prostituta, é homossexual? Não, é um deusinho em processo de trabalho para chegar a essa fase. Por isso que Jesus diz: sois deuses. Não tem segredo. Por isso que o capítulo 17 tem o item número 7, que é o dever. Fazer coisas por obrigação, vou fazer por dever. Então eu não tenho que vir aqui fazer palestra. Eu não tenho que vir aqui dar passe. Eu não tenho que vir trabalhar no centro. Não. Eu venho por prazer de vir. No dia que eu tiver que vir, eu não venho. Sou obrigado a vir, não virei. Porque quando a gente faz algo para Deus, ele faz de bom coração. Bem-aventurados os puros de coração. Aí vem o capítulo 18. Está vendo o planeta como é que está? Tantos crimes, guerra, estupidez, tudo isso aí. É que muitos são chamados e poucos escolhidos. Toda essa falange de espíritos equivocados que está chegando na Terra é para não dizer que não teve mais uma oportunidade. Desses, poucos serão escolhidos por Ele mesmo para permanecer reencarnando no planeta azul, a Terra, que será um planeta de regeneração. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Qualquer emprego aí tem 500 vagas e 150 milhões de candidatos. O ano atrasado saiu lá no ABC, procura-se oficial de justiça. Matriculou-se 180 mil candidatos. Tinha 16 vagas. Muitos foram chamados e poucos escolhidos. Quem escolhido? Mais preparado. E aí vem o capítulo 19. A fé que move montanhas. Montanha de quê? De sofrimento, de angústia, de dores, de atraso, de ignorância espiritual. Mas move quando? No tempo de Deus. No tempo nosso, a fé não adianta nada. No tempo nosso, o berço futuro, a fé não adiantou nada para o Papa, para o Chico Xavier, não adiantou nada para a Madre Teresa e nem vai adiantar para nós. Porque por mais fé que a gente tem, a gente vai nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Não leva ninguém a nada. Para ter fé, então eu já vou comentar o capítulo 24. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, no item a coragem de ter fé. Então a fé que nós temos, baseada naquilo que Jesus ensinou, porque nós quisemos basear assim, é a fé humana, cobrador, exigente e imediatista. E a fé que nós precisamos para atingir os pícaros da glória é a fé corajosa. Eu que não estou enxergando quase nada, tenho certeza que daqui umas não sei quantas encarnações eu vou enxergar um mosquitinho aqui em Paranapiacaba.
Mas para isso eu tenho que ter fé que terei oportunidades quantas forem necessárias, fazendo bom uso da visão para chegar a esse limite. Essa é a fé que Jesus mandou desenvolver. A que nós desenvolvemos é a fé humana, baseada no padrão de moradia, no padrão de carro, no padrão de roupa, no padrão de cultura, padrão. Por isso que ele falou, eu não vim destruir a lei, mas te ensinar que nascendo de novo você vai aprender. E muitos serão chamados de povos escolhidos para esse trabalho, a fé que move montanha. O capítulo 24 já comentei, então falta comentar o capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora, por quê? Porque a doutrina espírita chegou ao entardecer do século XVIII. E nós espíritas teremos que trabalhar tanto quanto as outras religiões já fizeram, só que agora com qualidade, para merecermos o mesmo salário. Então todos nós fomos chamados ao entardecer do século. Estamos aqui para aprender isto. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Os trabalhadores da última hora somos nós. Aí vem o capítulo 21. Você liga a televisão aí, tem os pregoeiros das milagres. Haverão falsos cristos e profetas. Verificai bem se todos os espíritos vêm de Deus. Capítulo 21. Aí vem o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Pegou-se essa frase, colocou-se literalmente na vida conjugal. Não. É também, mas não é só isso. Para que eu não separe o que Deus juntou. Lembrar que tudo que Deus juntou é por amor. Tudo aquilo que eu fizer contra o amor, eu estou querendo separar, mas eu não vou conseguir. Porque o ódio que eu expelir de mim vai me cobrar caro e eu vou ter que retornar ao amor de Deus. Chorando, sorrindo, da forma eu que escolho. Capítulo 22, o 23, moral estranha. Estranho mesmo, que lá são 5 itens. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a espada. O mundo deverá incendiar e eu tenho pressa que isso aconteça. Se você não negar teu pai e tua mãe, por amor a mim, eu te negarei ao meu pai que está no céu. É muito estranho. Porque ele manda honrar pai e mãe, manda amar inimigo, e agora é para me negar meu pai e minha mãe. Só comentando esse item. O que nós fizemos hoje foi isso. Negamos nosso pai e nossa mãe, nossa família, e viemos a essa sala estudar o Evangelho de Jesus. Pronto. Perdemos a paz por quê? Porque agora nós temos o conhecimento da paz, da espada de luz do Cristo, que é o conhecimento da verdade. Estamos deixando os mortos, na fé da imortalidade, enterrar os mortos do corpo. Não vamos chorar sobre túmulos vazios. O mundo tem que incendiar, então está incendiando. Jesus tem pressa que isso pare, por quê? Como você quando põe fogo no lixo do quintal, você tem pressa que queime tudo, para você ficar com o quintal limpo e agora poder fazer canteiros de verduras, frutas e outras coisas mais, que é o que está acontecendo na terra. Isso posto, vamos para o capítulo 24, que eu já comentei, a fé, não coloquei essa cadeia embaixo do alqueire, a fé corajosa, e vem o capítulo 25. A humanidade já procurou em todos os lugares, porque no capítulo 25 é buscar e achareis. Mas Jesus não falou o que, aonde e como. E a humanidade já penetrou nas entranhas da terra, nas profundezas oceânicas, já circundou o mar e oceanos do universo, e ainda não encontrou. O que? Aqui que nós estamos buscando essa noite, ser felizes. Porque a gente esqueceu de viajar para dentro de nós mesmos e encontrar aquele que nós somos, não que estamos. Eu estou velho, estou atrofiado, doente, assim, mas eu não sou isso, eu estou assim. Querem ver o que eu sou? Querem ver vocês cada um que é? Querem? Escreva aqui nessa parede mentalmente.
a palavra Deus. Enquanto eu tomo um golinho d'água, escrevo bem, uma forma bem chamativa, iluminada. Escreveram? Apague a primeira e a última letra, vê o que sobrou. Pode dizer em voz alta? Eu. Acrescente o D da dignidade e o S da sabedoria. Quem é? Deus. Dia que nós fizermos essa viagem para dentro de nós, descobrir que nós somos pequenos deuses, estaremos próximos da felicidade. Termos dignidade de ser filho dele, de sabedoria para viver este amor, seremos quase felizes. Capítulo 25, capítulo 26. Eu pedi que pensava que pudesse, mas não posso. Cobrar valores, como muita gente por aí cobra, milhões para fazer uma palestra. Aí esse capítulo é dar de graça, o que de graça recebesse. Então eu não posso cobrar meu filho, porque meu pai, minha mãe, biologicamente, me deram a vida de graça. Meus filhos não poderiam cobrar meus netos, porque eu, mãe deles, demos a ele a vida de graça. Muito menos cobrar Deus, que Deus nos deu a vida, a imortalidade e tudo de graça, e só espera que nós possamos valorizá-lo. Aí vem o capítulo 27. Qual é o capítulo 27? O último capítulo. Pedi e obtereis. Aqui nós vamos levar uma cacetada. Que uma vez perguntei para um mentor amigo por que o primeiro capítulo não é o último. E por que o último não é o primeiro? Eu perguntei, ele falou, por isso. Por isso o quê? Você sabe os dois? Eu falei, sei. Primeiro, não vim destruir as leis. E o último é pedir e obtereis. Falou, por isso. Por isso o quê? Que se fosse o primeiro, pedir e obtereis, vocês só iam ler esse, porque vocês só gostam de pedir. Aí eu fiquei com a cara no chão, falei, realmente. Aí os outros são as preces. 34 preces para o obsessor, para o doente, quem está próximo de desencarnar, para quem desencarnou. E vou agora, já chegando no intervalo da conversa, perguntar, quem sabe aí, agora eu pediria alguém que me trouxesse o Evangelho. Depois que nós falamos tudo isso, quem sabe qual é a penúltima palavra que tem no Evangelho? Nós demos uma passeada nele. Quem sabe a última palavra, a penúltima, aliás. Para quem não sabe, fique sabendo, é obsedado ou obsediado. A penúltima palavra. Por quê? Dedicado a nós outros, né? Por que será? Dinheiro, conforto, ansiedade, querer mais, ter mais, dirigir mais, correr mais, comer mais, viver mais. Meio obsessão. Por isso que a última palavra aqui é isso, a penúltima. E a última é fim. Fim do quê? Quando nós vivenciarmos tudo isso que está aqui, nós teremos colocado ponto final nas nossas angústias, dores, sofrimento de qualquer tipo. Nessa longa trajetória que eu disse no começo, em busca da felicidade. Que é esse o mapa. É esse o livro. Alguém pode mostrar para você qualquer fórmula, qualquer mapa do tesouro maior do mundo. Se você não tiver esse livro, você não chega a lugar nenhum. E pode espalhar isso para o mundo e falar que foi eu, a serviço de Jesus, que mandei falar. Concluído assim, eu me ouso a perguntar a senhores outra vez. No começo eu perguntei o que era isso, o que vocês me responderam? Agora eu pergunto outra vez, o que eu tenho na minha mão? O Evangelho. É? Está vendo? Como não é? Eu acabo de dizer que isso aqui é um tesouro. Isso aqui não é um livro. Isso aqui é um tesouro da felicidade. Qualquer um de nós que fizermos essa viagem, o que propomos,
letra a letra, palavra a palavra, capítulo a capítulo, chegaremos à felicidade para a qual todos fomos criados. Portanto, esse livro deixa de ser livro, é um tesouro inesgotável, de valor inestimável, não para nós, para a humanidade inteira. Se você que pensa que é pobre, estrupiado, analfabeto, infeliz, passe a viver aqui, você verá a mudança, você descobrirá o que vale um livro desse. Por isso que vamos continuar desejando que os doutos, sábios e prudentes nunca descubram esse tesouro, a não ser depois que desencarnarem e reencarnarem, como nós já estamos fazendo, lá na poeira do sofrimento, para aprendermos a valorizar esse tesouro de luz. A rápida passagem que nós fizemos por ele, hoje, como vocês perceberam, atropelei as palavras assim mais ou menos, considerando a inteligência, a bondade, a educação, o carinho de vocês. Mas isso é um trabalho que eu fiz num seminário em Valença e em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e levei 9 horas de seminário. E parei nas preces. E não falei nada. Eu preciso mais de 90 milhões de encarnação para falar só sobre o amor que está aqui. Considerando isto, disseram no começo da conversa aqui para que eu fizesse a prece de encerramento. Quero dizer que eu não costumo fazer prece de encerramento e não aconselho ninguém a fazer prece de encerramento em trabalhos tais quais este trabalho. Porque como vocês viram, nesse evangelho nós estamos em busca da felicidade. E o caminho da felicidade não tem parada. É uma estrada de luz trazida pelo Cristo amado, amando do Pai maior. Para nós, os filhos infelizes e desgraçados, que vivemos cegos, surdos ou aleijados, no mundo de provas, dores, lastimação. Por isso que para chegarmos à felicidade, precisamos passar pela reencarnação. Dito isto, vamos sair pelos caminhos da vida, andando devagarinho, prestando atenção, que aquele com quem cruza nossos caminhos não é um estranho, nem um inimigo, é o nosso irmão. Abraçá-lo, afagá-lo, compreender os seus equívocos, suas dores, seus crimes e sua lastimação, é dar a ele o carinho, a ternura e o perdão. Por mais que tenha feito, que tenha nos prejudicado, tanto quanto nós alguém já prejudicamos em outras épocas passadas, vamos nos abraçar como irmãos e seguir para frente essa linda e maravilhosa jornada. Por isso, irmãos e amigos, é um coração sofrido em passagens por essas terras por onde andei, por as curvas dessas estradas, pelos mares onde pesquei, querendo pescar felicidade que nunca consegui, e por isso muito sofri e muito chorei. Até que um dia um barco afundou, e eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que alguém, quando me encontrou, disse: ele morreu. Entretanto, estava eu surfando nas ondas de um mar revolto, na prancha de uma saudade. Não sabia, ou mal compreendia, que aquela prancha me levava às praias da felicidade. E lá chegando encontrei as pessoas que lá deixei, com as quais muito chorei, querendo a Deus o Pai agradecer. Por isso, passando por hoje por aqui, vi a porta aberta e entrei. Há muitos séculos aqui vivi, mas há muitos séculos aqui também voltei. E a dor, da saudade, da emoção, me faz sentir como irmão.
e desejar a todos que retornem aos seus lares, levando na alma e no coração uma palavra de carinho, um gesto amigo de perdão. Por isso vamos todos caminhar por essa estrada de luz, de paz, para a nossa dita e procurada salvação. Muito obrigado por tudo. Vamos sair por aí a surfar, na prancha de uma saudade, nas ondas de uma lembrança, que o mar revolto da vida sempre há nos oferecer, para a gente puder surfar. Vamos surfar, surfar, nas ondas dessa saudade, porque a praia é bem próximo daqui. É o lugar de onde vivi, o lugar de onde venho, trazendo a saudade que tenho para essa terra querida, que nunca mais esqueci. Portanto, um abraço carinhoso a todos. Não parece, mas nesta longa estrada da vida, nas praias distantes ou perdidas, eu muito hoje aprendi. Obrigado, e que o Senhor da vida, da terra e do mar nos ofereça mais uma vez a oportunidade da vida, que a gente possa amar, amar, amar.